nós chegamos aqui no capítulo 16, né? Que é o capítulo final dessa sequência aí que Paulo apresenta, e lembrando aí que nos 11 primeiros capítulos ele trata das questões doutrinárias, né? E depois do capítulo 12 para frente, ele vai tratar das questões práticas, como que o cristão deve demonstrar aí a sua fé. De um modo mais específico aí no capítulo 16, nós vimos que do verso 3 ao verso 16, ele trata que eu devo demonstrar a minha fé apoiando, né, os líderes, os cooperadores, os servos de Deus. E ele cita todos esses nomes aqui, mostrando aí que são cooperadores, amigos, servos, né? Então, ele chama a atenção da igreja de Roma para que possam saudar toda essa liderança da igreja que estava atuando ali em Roma, e não somente saudá-los, mas também respeitá-los e incentivar para que eles continuassem servindo ao Senhor. Então, o capítulo inicial aí é isso. E aí, quando nós chegamos no verso 17, nós temos mais uma situação de confronto. É como se ele dissesse nos versos de 3 a 16, olha, note e observe os cooperadores, aqueles que fazem direito, que estão servindo ao Senhor, que inclusive estão gastando os seus dias para fazer a obra, que estão recebendo a igreja nas suas próprias casas, que estão investindo, note esse. Mas também note os maus, né? Note bem os que provocam divisões e escândalos. Então, há um contraste aqui dessa primeira sessão, do verso 3 ao verso 16, para o verso 17 e 18. Porque aí no verso 19 e 20, ele volta a falar com o bom modelo da igreja de Roma. Ele fala, eu sei que vocês são obedientes. Eu sei que vocês estão fazendo a coisa certa. Então, fique atento aos verdadeiros líderes, aos cooperadores da cruz de Cristo versus o inimigo da cruz de Cristo. Tá? Então, aqui no verso 17 a 20, nós vemos que o foco, apesar de ser esse contraste entre o bom líder e o falso líder, é uma postura fiel nas Escrituras, porque depois ele vai nos mostrar que é justamente a fidelidade, a obediência a Deus é que vai me guardar, inclusive, dos erros e dos desvios, tá bom? Então aí nessa divisão a gente põe através da pregação, através da aplicação da disciplina eclesiástica, quando ele diz notai-o, né, e afastai-vos dele, é de certa forma aplicar disciplina, é de certa forma excluir, é de certa forma tirar do convívio pessoas que não estão servindo a Cristo e que são servas de si mesmas, né, do seu próprio ventre. Então nós vamos trabalhar hoje dentro desse apontamento. E, se Deus permitir, semana que vem, então aí a gente fecha o estudo aqui da carta aos Romanos, com os versos finais aí, a saudação, né? E depois também com o prefácio, ou melhor, o anexo aí, né, de Paulo, a doxologia final dele, do verso 25 em diante. Tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar aberto aqui o chat aqui do lado, que se tiver alguma pergunta, alguma situação, aí nós vamos já respondendo e tratando juntos aqui. Tá bom? Então vamos lá, irmãos. Olhando para os versos que nós lemos, né, do capítulo 16, verso 17 em diante, o foco que eu quero dar é a minha obediência para com as Escrituras reflete a minha fé. É nesse sentido que, então, no verso 19, o apóstolo Paulo diz que olha para a igreja de Roma e vê que a igreja de Roma é uma igreja obediente. Ele diz assim, verso 19, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegra a vosso respeito. Então, essa postura de obediência, e obediência, obviamente, às Escrituras, né? Obediência à doutrina,
porque o contraste do verso 17 é aqueles que estão gerando divisão, gerando escândalos em desacordo com a doutrina, em desacordo com a Sagrada Escritura, em desacordo com o ensinamento. Então, a postura de obediência à doutrina, a postura de obediência à sã doutrina, às Sagradas Escrituras, reflete uma fé plausível, uma fé verdadeira. Tá bom? Então, de um modo geral, é isso que ele vai apontar. Então, na sequência aqui proposta pelo apóstolo Paulo, uma vez que eu fui influenciado pela graça de Deus, fui alcançado por essa graça, eu devo viver agora para a glória em todas as esferas da minha vida, em todos os meus relacionamentos, na minha atuação no serviço, inclusive dentro da igreja. E sendo assim, como eu me posiciono diante das Escrituras, ou seja, se eu sou obediente ou não diante das Escrituras, a minha fé também será refletida. É nesse sentido que ele, então, como já disse, no verso 19 diz, olha, a sua fé é conhecida, a vossa obediência é conhecida diante de todos. A sua postura diante da doutrina tem mostrado que você é obediente, isso é conhecido. E aí, então, dentro dessa postura fiel às Escrituras, ele vai nos chamar a atenção para alguns pontos importantes para que a igreja permaneça fiel, para que a liderança seja mantida de uma postura também fiel, e para que essas divisões e esses escândalos que porventura podem surgir dentro da igreja, em desacordo com a Sagrada Escritura, desacordo com a doutrina, sejam ressachados, sejam deixados de lado. Sempre, irmãos, nós teremos situações dentro da igreja de pessoas se levantando, querendo trazer ideias novas, querendo trazer doutrinas novas, perspectivas novas, gerando divisão, gerando escândalo, dando ênfase naquilo que está errado, pontuando apenas um lado da moeda, né? Querendo só a justiça, mas desprezando a misericórdia, às vezes exaltando só a misericórdia, desprezando a justiça. E o que nós vemos na palavra de Deus é que Deus exige de nós um equilíbrio, né? Que nós amemos e pratiquemos a justiça, mas também a misericórdia, e andemos humildemente com Ele. Né? Você pega Miqueias, capítulo 6, verso 8, né? que é uma forma de sintetizar aquilo que Deus quer de nós, você vai ver que é um equilíbrio entre a justiça, a misericórdia e a comunhão com Deus. E às vezes você vai ver situações na igreja em que as pessoas vão desprezar os três, né? Tanto a misericórdia, a justiça, a comunhão com Deus, as pessoas não estão nem aí, cada um está preocupado consigo, em ter um grupo social agradável. Em outros contextos, você vai, às vezes, ver pessoas que estão lá enfatizando só a misericórdia, não, tolera, perdoa, mas não aplica a justiça e não anda com Deus. Outras que é só a questão da justiça, não aplica, corta a cabeça de todo mundo, manda fogo, ou pede para orar para que Deus mande fogo do céu, esquece da misericórdia e da comunhão com Deus. Então, esse equilíbrio a igreja precisa buscar e estar atento, porque sempre vão surgir pessoas em desacordo com a doutrina. Esse é o contexto, então, que Paulo vai chamar a atenção aqui do tema. Então, vamos lá. Como que eu posso, então, manter fiel diante dessas situações? Então, vamos lá. Antes de enviar as saudações finais, né, que vai começar aqui no verso 21, e a citação dos cooperadores que estavam com ele, nós vemos do verso 3 ao verso 16, ele mandando saudação para os cooperadores que estavam em Roma. E depois do verso 21 ao 24, se não me engano, ele falando dos cooperadores que estão lá com ele, né? Do 21 até 24, isso mesmo. Então, antes disso, que seria talvez algo natural, né? Olha, manda lembrança aí para Priscila e Áquila, e Timóteo, que está aqui, também tá saudando, né? Tá mandando um abraço para vocês, tá bom? Só que parece que quando ele faz essa relação dos cooperadores, para quem eles estão mandando a saudação e chamando a atenção da igreja para reconhecê-los
como modelos, como servos fiéis, parece que aí surge, então, a situação de um rogo, né? de uma admoestação, de chamar a atenção da igreja para o fato de que nem todo líder na igreja é de Cristo, e de que nem todo mundo que acaba tendo uma ação dentro da igreja necessariamente é de Cristo. Então, ele rompe com essa tendência natural da saudação e coloca aqui, em especial nesses dois primeiros versos, né, o verso 17 e o verso 18, uma admoestação, né, para a igreja ficar atenta aí aos perigos dos falsos líderes, dos falsos mestres, dos falsos profetas. Então, Paulo traz aí essa admoestação que começa aí com a expressão, né? Rogo-vos, irmãos, eu peço encarecidamente. Esse rogo de Paulo é sempre um pedido assim com muita ênfase, com muita seriedade, né? Então, é algo que não pode ser desprezado. Essa chamada, quando ele diz rogo-vos, ele está dizendo, olha, e não se esqueçam disso, né? Não desprezem o que eu vou falar a partir de agora. Eu rogo-vos, irmãos, que noteis bem, vocês estejam atentos, né? Então, essa é a admoestação que ele apresenta aqui no início, né, dessa perícope. Essa preocupação, portanto, nesses próximos dois versículos, de um modo mais direto ao falso líder, e nos outros versículos quanto à manutenção da obediência às Escrituras, tem como objetivo preservar a igreja desses falsos mestres, preservar essa igreja, ou a igreja de Roma, dos desvios doutrinários, né, que essas pessoas trazem, que acabam infiltrando aí engano, gerando divisão, gerando o mal dentro da igreja, gerando escândalos dentro da igreja. Então, Paulo não despreza a possibilidade de que pessoas que estão dentro da igreja do Senhor, na verdade, não são de Cristo e que serão instrumentos para ao invés de trazer engrandecimento do nome do Senhor, vão gerar divisão, escândalos e problemas e desacordo com a doutrina. Então, isso é uma realidade desde sempre, irmãos, né? A igreja cristã, infelizmente, o nosso inimigo. Ele vai usar mecanismos para tentar enfraquecer a igreja em todos os sentidos. E a utilização de falsos mestres é uma delas. O próprio Senhor Jesus já nos advertiu no sermão escatológico, lá em Mateus 24, que falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas surgiriam desde aquela época. No próprio texto de Apocalipse, né, nós vemos que um dos perigos que a igreja vai ser a presença de líderes heréticos dentro da igreja. Você pega as cartas de Apocalipse, você tem pelo menos lá a citação dos nicolaítas, né? Você tem a citação daqueles que defendem as doutrinas de Jezabel e aqueles que defendem a doutrina de Balaão. Então, dentro lá do simbolismo, que apontam para heresias, estão dentro da igreja, que a igreja deveria estar atenta e, inclusive, odiar, né? Jesus agradece lá, se não me engano, dizendo, olha, um ponto bom que vocês têm aí é que vocês odeiam os nicolaítas, aqueles que defendem a doutrina dos nicolaítas, como eu também odeio. Então, essa situação do falso dentro da igreja sempre vai ser uma realidade, infelizmente, tá certo? E aí Paulo expressa isso, né, com esse rogo aqui, né? Óbvio, gente, eu peço encarecidamente para que vocês estejam atentos o que eu vou falar a partir de agora, tá certo? Então, mais uma vez aí vemos o apóstolo Paulo sair em defesa da preservação da sã doutrina, né, e como instrumento para a preservação da comunidade dos salvos. A gente já tem batido nessa tecla. O único meio, irmãos, que o próprio Deus nos deu para a nossa segurança como crentes e a nossa segurança como igreja, como comunidade dos eleitos, como comunidade dos santos, é a fidelidade à sã doutrina.
A partir do momento que a sola escritura, né, deixar de ser a base, né, do nosso dia a dia, que as escrituras não ser a fonte de regra e prática de uma interpretação hermenêutica harmoniosa, coerente, né, dentro de uma postura de reconhecimento da inerrância das escrituras, e a gente começar a dar ênfase às experiências sobrenaturais, às experiências individuais, a novas revelações, a sonhos, ou qualquer outra coisa nesse sentido, nós estaremos perdidos. Hoje, inclusive um pouco antes, né, eu vi que acho que foi o Ailton compartilhou lá um videozinho. Eu tinha posto já o link aqui do estudo, que seria sobre os falsos cooperadores, e aí me parece que, se não me engano, o Ailton, né, colocou lá um videozinho. Eu não conheço o pastor lá, falando sobre como identificar, eu acho que os falsos mestres no contexto de YouTube. Eu confesso que eu não assisti todo, mas até a parte que eu assisti, ali, quer dizer, para mim o cara já foi imparcial. Ele fala de uma situação do sonho, e que Deus pode, inclusive, revelar com o sonho. Meu amigo, nós temos que bater o martelo. Ou Jesus Cristo é o fim da revelação, como Hebreus nos ensina, como o Apocalipse ensina. Então, o período revelacional terminou em Cristo Jesus, ou nós vamos ficar à mercê de falsos mestres. Então, eu tive um sonho, pastor, Deus me revelou. Joga fora. Ou nós vamos ficar com a Bíblia, ou nós vamos ficar com o seu sonho. Mas eu tive uma experiência tão maravilhosa. Joga fora. Ou vamos ficar com a Escritura, que diz que nos últimos dias Deus nos revelou pelo Filho, e o período revelacional termina com o período apostólico. Apocalipse é a última revelação, não se acrescenta nada e não tira nada, e ponto. Porque se mesmo o cara lá na internet falando sobre os falsos, piriri, pororó, mas ele dá a possibilidade de que Deus ainda possa revelar por um sonho que ele teve da volta de Jesus, ou um sonho, seja lá do que for, ele já te quebra o critério básico. Como que você vai mensurar, então, se aquele sonho é revelação ou se aquele sonho é um distúrbio da sua mente? Não tem como. Então, ou batemos o martelo, o período revelacional terminou em Cristo Jesus, ponto. O que nós vamos seguir hoje? Somente as Escrituras. Só a Escritura e ponto. Tem revelação nova hoje? Não. Pastor, mas eu estava orando, eu tive uma visão, não sei o que, tarará, papapá. Joga fora. Mesmo que um anjo do céu apareça te trazendo uma nova revelação, seja maldito, seja anátema, despreze. Mesmo que aconteça uma situação terrível. Aí ele diz, né, no texto lá, não, mas se não acontecer é porque não veio do Senhor. Só que ele despreza, por exemplo, Deuteronômio, se não me engano, 13 ou 31, deixa eu até falar aqui para te dar a citação correta, 13, né, Deuteronômio 13, que é possível que o profeta e o sonhador fale e aconteça. Quando o profeta ou sonhador se levanta no meio de ti e anuncia um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheçamos e servi-lo, não ouvirás a palavra desse profeta. Então o que acontece? O cara vai trazer uma revelação e vai acontecer. Só que aí que ele está dizendo, a partir do momento que um profeta hoje fala algo e acontece, você vai identificar como se isso fosse do Senhor. Então, na outra vez que ele falar a mesma coisa, o que você vai fazer? Você vai acreditar. E o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, é possível, até no período revelacional, alguém falar em nome de Deus e não ser de Deus. Alguém falar em nome de Deus, acontecer, e isso, o verso 3, né, vai dizer, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para sabeis, ou para saber, se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e toda a vossa alma. E hoje, diante da operação do erro, que Paulo diz lá em Tessalonicenses, mais ainda. A única coisa que nós temos é o amor pela verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Você vai para João 17, santifica-os na tua palavra é a verdade.
Então, irmãos, nos dias de hoje, o que nós temos é a Escritura, as Sagradas Escrituras. Experiência, tradição, sonhos, visões, um anjo bonito aparecer para você. Tudo isso você tem que desprezar. Ou você fica com a Bíblia, ou você vai ficar à mercê de novas revelações. Então, até lá no vídeo lá que foi compartilhado, o pastor fica em cima do muro, porque ele fala que é possível, então, que hoje você tenha sonhos que sejam revelação. Não é. Porque se a Bíblia diz que nos últimos dias ele nos revelou pelo Filho, e que o Filho é a expressão exata do ser de Deus, acabou. E aí nós temos o critério de maior segurança para a igreja. Qual que é o maior critério de segurança para a igreja? As Escrituras. O acordo com a doutrina bíblica. Ah, pastor, mas o fulano teve uma visão, o fulano teve um sonho, o fulano trouxe uma revelação. Joga fora. Para nós mantermos a fidelidade, nós vamos ficar somente com as Escrituras. Vamos ver, eu acho que o Cezinha depois aqui, como identificar rapidamente, sem equívoco, um falso profeta nos dias de hoje. Esse é o tema, um dos temas da nossa aula, Cezinha. Vamos chegar lá. Então vamos lá, irmãos. O foco aqui de critério de segurança é Bíblia. Qualquer discussão, qualquer ensino, qualquer situação, por quem quer que seja, que esteja em desacordo com a doutrina que aprendestes, fuja disso, sai disso. Então você tem a doutrina, você tem um critério, as Escrituras, interpretada de uma maneira coerente, como nós temos na nossa confissão de fé, por exemplo. Aí você chega para a igreja e fala, a postura bíblica é essa. Aí a igreja fala, não, nós queremos diferente. Opa, afasta-se deles. Se você não quer seguir, a Bíblia não é importante, nós não queremos seguir aquilo que está dizendo, nós queremos uma prática de tolerância, nós queremos uma prática não sei do que, nós queremos uma prática liberal. Afasta-se deles, essa é a indicativa de Paulo. Fique com as Escrituras. Tudo bem? Então vamos lá. Para Paulo, a fidelidade e a obediência às Sagradas Escrituras, à sã doutrina, é o instrumento para a preservação da comunidade dos eleitos, dos salvos, ou seja, é um instrumento de preservação da igreja. E aí Paulo traz então algumas características dos falsos líderes. Então, respondendo a pergunta do César aí, né? Como identificar rapidamente e sem equívoco um falso profeta nos dias de hoje? Antes de entrar aqui no texto propriamente, eu quero dizer, se o cara crê em revelações novas hoje, meu amigo, pronto, já pode carimbar. Deus pode trazer uma nova revelação hoje. Carimba. Pode ser quem for. Se amanhã depois eu ficar xarope e falar para vocês que eu recebi uma revelação nova, herege, põe para escanteio. Afasta-se de mim. Porque ou nós temos o critério da segurança da palavra do Senhor, ou nós estaremos perdidos. Então, a primeira coisa, se você chega para alguém, e esse alguém fala, irmãos, eis que eu vos trago uma nova revelação, eis que eu recebi um sonho, eis que eu recebi uma revelação do Senhor, eis que Deus falou comigo. Deus fala comigo através das Escrituras. Eis que o Senhor te manda te dizer. Para com isso. Se você tem alguma coisa para dizer para alguém, você vai fazer, fulano, abre a Bíblia no texto tal, que você está vivendo essa prática errada, e a Bíblia diz assim, É assim que é a profecia hoje. A pregação olho no olho, dizendo o que a Bíblia ensina e te mostrando o que você tem que mudar. Então, o que o falso profeta vai fazer, o falso mestre, o falso líder? Ele vai usar da sobrenaturalidade, né, a questão sobrenatural, para ganhar pontos espirituais. Fala, eu sou espiritual, eu tive uma revelação, Deus falou comigo, aí eu tive um sonho, aí eu fui até o 7º céu, eu desci no inferno, eu tive uma visão. Joga fora. Pastor, estou te falando, baseado em Hebreus, baseado em Apocalipse, não acrescenta nada, não tira nada. Baseado em Gálatas, Paulo vai chamar a sua atenção para fugir de toda e qualquer nova revelação. O próprio Senhor Jesus te adverte quanto a isso. Mesmo que dizer, Jesus está ali, ele fala, não acredite. Não acredite. Tudo bem? Olhando para o texto aqui,
Então vamos ver aí algumas características dos falsos líderes, dos falsos mestres, dos falsos profetas, o termo que você quiser dar. Então a primeira coisa aí é que eles provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina. Qualquer interpretação que gera divisão, que gera escândalo, que traz um assunto novo, mas que está em... O ponto é esse, César. Desacordo com a doutrina. Veja aí o que diz o verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Então o foco é a doutrina. É o ensino das Sagradas Escrituras. É essa confissão de fé que nós temos retirada da própria Escritura. Se vem algum assunto, alguma postura, algum argumento em desacordo com a doutrina, que vai gerar divisão, que vai gerar escândalo, característica do falso mestre, característica do falso discípulo, do falso líder ou do falso profeta. Então, a pregação tem que estar de acordo com a doutrina, de acordo com as Escrituras. Nós estamos estudando isso em Timóteo, Paulo vai dizer lá para Timóteo que as Escrituras ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Somente as Escrituras. Ela é o centro, ela é o foco. Todo o ensinamento, toda a argumentação, todo o princípio, toda a prática de vida tem que estar pautado nas Escrituras. Se vem em desacordo com a doutrina, é falso líder, é falso profeta, é falso mestre. Então qualquer posição, e por si só, né, o fato de estar contrário à doutrina, o verdadeiro crente, ele fala, o negócio não está legal, tem alguma coisa aí. Ele sente, o próprio Espírito Santo de Deus nos conduz aí, gera uma divisão, gera um escândalo, né? Pula fora. Hoje o Paulinho também mandou para mim um vídeo, né? Sei lá eu de onde que ele tirou aquele negócio. Esses meninos, sei lá eu de onde que garimpa isso. Uma pregação de um cara falando que a língua, o idioma dos homens antes de Babel era a glossolalia que nós temos agora. O xiribiri canta labasterianas, aquelas coisas todas. Que é um dom carismático que servia de sinal de transição. E que o próprio apóstolo Paulo disse que isso cessaria. E aquilo que nós vivemos hoje não tem nada a ver com o dom carismático do primeiro século, que era idiomas conhecidos. Né? Tanto é, os gentios falavam o idioma, inclusive, que o judeu conhecia, porque os judeus ouvia engrandecer o nome de Deus. E idiomas que lá em Atos 2, os povos ouviam cada um na sua língua materna. Então, eram idiomas. A não ser que a gente, ao invés de ser dom de língua, era dom de ouvido. Né? Falava lá qualquer coisa e cada um, então, interpretava na sua própria língua materna. Não, eles estavam já falando no idioma específico. Então, aí o Paulinho mandou isso, o cara falando que antes de Babel, o idioma que tinha era essa glossolalia dos nossos dias. E ele fala, e aí Deus chegava para Adão e falava, xiribiri canta. E Adão respondia, canta chúberas. E aí fala, meu Deus do céu, quanta asneira num áudio só. E a igreja louvando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Eu até brinquei com o Paulo, falei, nossa, agora então mudou tudo. Qual que é importante? É simplesmente vaidade humana, porque aí o cara se aprende, não, Deus me revelou isso. Então, tá desacordo com a doutrina, meu amigo? Joga fora. Carimba, falso mestre, pronto, acabou. Porque senão você vai ser ludibriado. Então, a primeira característica aí, de situações que geram divisão e escândalo, ensino em desacordo com a doutrina. Por isso que você precisa conhecer bem as Escrituras, para não cair na ludibriação,
né, deles, porque tem outras características. Outra característica que Paulo vai apresentar na sequência, né, é a postura pessoal deles, né? Mas antes, no nosso slide está aí, ó. Ou seja, o que significa provocar divisões e escândalos de acordo com a doutrina? Trazem novidades, desvios da base doutrinária cristã, gerando separação dentro da fé e, consequentemente, instabilidade na igreja. Divisão e escândalo é a instabilidade na igreja. Você vai ver todos os movimentos de revelações geraram isso. Profecia, dente de ouro, dom de línguas, ministério da reconciliação, todos esses tipos de movimentos que surgiram na igreja estavam em desacordo com a doutrina e geraram justamente essa instabilidade na igreja. Geraram divisão, geraram escândalo, gente deixando a igreja, abandonando a fé por conta da postura dessas pessoas e porque a igreja não notou e não confrontou biblicamente tais pessoas, né, que infelizmente foram pivô dessas divisões e desses escândalos todos. Tudo bem até aqui? Vamos lá então. Segunda característica. O Léo falando do Chiribiricanto lá, é isso mesmo. Segunda característica então dos falsos líderes. Procuram os seus próprios interesses e não os interesses de Cristo e da igreja. Veja a sequência aqui do texto, né? Então noteis bem aqueles que provocam divisão e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos dele, depois nós vamos tratar disso. E aí o verso 18 ele diz, porque esses tais, ou seja, esses líderes, não servem a Cristo, o nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. Então veja, segunda característica do falso líder aqui, segundo Paulo em Romanos, procuram seus interesses e não os interesses de Cristo e da igreja. Eles não servem a Cristo, eles servem a si mesmo. Eles estão preocupados em servir o próprio ventre. Eles estão preocupados, vamos traduzir isso aqui, em suprir o próprio umbigo. A gente não fala assim, o fulano só está pensando no umbigo dele. Essa é a característica do falso Cristo. Perdão. Veja, ele nunca está disposto a servir de modo abnegado. Ele nunca está disposto a abrir mão dos seus próprios direitos. Ele nunca está disposto a passar aquilo que os cooperadores que Paulo cita aqui nos versos anteriores passaram por causa de Cristo. Ou como ele cita a respeito de Áquila e Priscila, que arriscaram a sua própria cabeça para o meu benefício, o benefício de Paulo e o benefício da igreja. Eles não estão dizendo, por quê? Porque eles não estão servindo a Cristo, eles estão servindo o próprio umbigo, eles estão servindo o próprio ventre. Então, a segunda característica dos falsos líderes é que eles estão interessados na sua própria vaidade, no suprimento da sua própria soberba, em trazer benefício para si. Ele não está ali disposto a pagar preço pela igreja e pelo nome de Cristo. Então, eles servem o próprio ventre. É a segunda característica desses líderes. Dá uma pausa aqui. Vamos lá comigo em Filipenses, capítulo 3, que Paulo cita a mesma coisa. Para você ver que não era um problema só de Romanos, é um problema da igreja. Então, abriu lá? Filipenses capítulo 3. Verso 17. Paulo faz a mesma situação que ele faz em Romano. Ele chama atenção para os bons e aponta a postura dos maus. Então, ele, no caso aqui, ele vai usar a própria pessoa dele. Ele vai dizer assim, irmãos,
Estou aqui em Filipenses capítulo 3, verso 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai, ou notem a ideia lá do paralelo com Romanos, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ou seja, Paulo está dizendo para Filipenses, observe aqueles que andam como eu estou andando. Me imitem e observe aqueles que já me imitam. Verso 18. Pois muitos, não são poucos não, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paralelo lá com Romanos. Não servem a Cristo. O destino deles é a perdição. E o Deus deles é o ventre. Eles servem o próprio ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Só se preocupam com os seus próprios interesses. Só estão preocupados com a era presente. Não estão dispostos a pagar o preço pela obra de Cristo, pela igreja de Cristo, pelo reino de Cristo. Então são pessoas que estão preocupadas com a manutenção da própria vida. Mesmo, presta atenção nisso que eu vou dizer agora, mesmo que sejam de um modo aparentemente piedoso. Lembra lá de 2 Timóteo? Tendo forma de piedade, negam-lhe o poder. Aparentemente, os caras parecem ser santos. Os caras vão te apresentar como se fosse uma ação ou uma postura para o bem da igreja. Mas, na verdade, eles estão olhando para si. Eles estão servindo o próprio ventre. Porque o Deus deles não é Cristo, é o próprio ventre, é o próprio umbigo. Então, essa é a segunda característica aí do falso líder, segundo Paulo, tanto ensinado lá em Romanos, quanto aqui em Filipenses, quanto também lá nas cartas pastorais. Tudo bem? Então eles procuram os seus próprios interesses e não os interesses de Cristo e da igreja. Eles servem, e sim servem o seu próprio ventre. E a terceira característica, irmãos, do falso líder, do falso mestre, do falso profeta, é que eles são gente do bem. Ele não vai comprar briga com ninguém. Ele não vai confrontar o pecado de ninguém. Ele não vai puxar a orelha de ninguém. É o cara carismático, amigão de todo mundo. É o cara que não dá exemplo, é um cara que só, como diria no seminário, né? É um pica-fumo. É um cara que não tem um padrão, que não segue o padrão de Cristo, que não serve a Cristo. Mas é um cara que não vai criar confusão com ninguém. É o cara que vai ser o amigo de todo mundo, que vai se adequar, que sempre vai concordar com o que você quer, que vai falar aquilo que você quer. Porque a terceira característica do líder falso, ou do falso profeta, do falso mestre, é que ele engana com palavras suaves e lisonjas, com ludibriação, com elogios falsos, lisonjas, né? Com elogios falsos. Então veja aí o que diz o verso 18. Porque esses que estão de desacordo com a doutrina e, portanto, são falsos, não servem a Cristo, servem ao seu próprio ventre. Aí a terceira característica. E serve como? E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, dos menos sábios, daqueles que não estão atentos, daqueles que não conhecem a doutrina e que são presa fácil. Então, ele não vai vir com palavra de confronto, o que é certo, o errado é errado, você tem que mudar disso, para com isso, o que a Bíblia ensina. Não. Ele vai trazer palavras suaves,
lisonjas, elogios. Ele vai falar aquilo que você quer. Ele vai vir com ludibriação, ele vai vir com um elogio descabido, escravizando os descuidados e os ingênuos, os incautos. Sabe aquele cara, o cara que vai... Oh, fulano, como... Ah, que maravilha, oh, eu sonhei com você, nossa, eu estava esperando. Olha, que bom, oh, nossa, que bom que eu te encontrei, que é o que eu preciso. Tal. Pastor, mas não, pode fazer, não tem problema nenhum. Não, nós temos que tolerar, nós temos que ser amável. Nós precisamos de amar as pessoas como elas são. A igreja muitas vezes é muito fria, porque ela coloca a justiça, ele vai falar palavras suaves. Pastor, eu pequei, eu estou arrependido. Não precisa. Não, pastor, eu fiz algo errado, eu preciso ser disciplinado. Pastor, não, de jeito nenhum, imagine se eu te disciplinar o escândalo. Não, fica tranquilo, não tem problema nenhum. Enquanto ninguém falar nada, vai tocando do jeito que está. Segue o barco. São palavras suaves, são lisonjas, são elogios, são ludibriação. E ele não vai chegar para você falando, muda de vida, cara, você está errado. Fulano, o que a palavra de Deus ensina é isso. Mesmo que esteja de desacordo com a Bíblia, ele vai trazer de uma maneira suave e vai te conduzir e tudo mais. Irmãos, não se esqueça que o próprio apóstolo Paulo foi muito duro nas suas palavras com a igreja. O próprio Senhor Jesus, com os judeus, com os crentes, com aqueles que os ouviam, também trouxe palavras duras. Ao ponto que em João capítulo 6 as pessoas falam, é muito dura a mensagem desse homem, vamos embora. E muitos abandonaram. O verdadeiro servo de Deus, né, o líder verdadeiro, ele tem um compromisso com Deus, ele serve a Deus, ele tem um compromisso com a doutrina, com as sagradas escrituras. E ele quer agradar a Deus, não agradar você, não te ludibriar. Ele quer agradar a Deus, então ele vai falar o que tem que falar. Então Paulo olha para a igreja de Roma e fala assim, cuidado, noteis bem aqueles que estão em desacordo com a doutrina, que não procuram o interesse de Cristo, não servem a Cristo, mas servem o seu próprio umbigo, e que tem palavras suaves, e tem elogios descabidos, lisonjas, que é o cara que é amigo de todo mundo, que o cara nunca confronta ninguém, nunca admoesta ninguém, nunca exorta ninguém. Cuidado. Porque esse cara ele quer te agradar, justamente para te abocanhar, para te escravizar, para enganar o seu coração, muitas vezes incauto. E às vezes porque a gente está passando por uma situação difícil, às vezes a gente está deprimido, tá meio chororô. Aí chega um cara que se coloca com o título, eu sou o apóstolo fulano de tal, eu sou o pastor fulano de tal, eu sou o líder fulano de tal. E aí ele traz uma palavra vai acalentar o seu coração, mesmo que desvie. Não, olha, Deus me revelou e ele manda te dizer, eis que você será isso, vai acontecer aquilo e parará. E ele quer ver e Deus está pronto para te abençoar, desde que você dê uma prova da sua fidelidade ao Senhor e piriri, pororó, papapá. O cara vai te conduzir, vai te enganar, e muitas vezes você está frágil, e aí você vai cair. E por isso que Paulo diz, note bem. Note bem. Eu já dei aqui o exemplo da turma que é cooperador do bem, gente boa, siga o exemplo deles e cuidado com aqueles que estão em desacordo com a doutrina, que buscam o seu próprio interesse, só pensa num bigão e que só vai trazer palavra suave e elogio, porque na verdade ele quer te ludibriar, ele quer te prender, ele quer aproveitar da sua própria vaidade
e te aprisionar. Tudo bem até aqui, irmãos? Beleza, vamos caminhar então para a gente terminar essa peri. Depois, então, já que ele fala das características, ele vai dizer o que a igreja tem que fazer, né? Que eu quero chamar a sua atenção aí, que diante da ameaça e da presença desses falsos líderes, desses falsos mestres, Paulo então aponta aqui as ações para os verdadeiros crentes. O que os verdadeiros crentes têm que fazer, né? Diante dessa ameaça, diante dessa realidade. Primeira coisa que ele põe aí é notai, o termo que apresenta aí. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem. Essa ideia do notar bem aqui é justamente não só tomar cuidado, mas inclusive julgar a ação das pessoas. Ah, pastor, mas a Bíblia diz não julgueis para não ser julgado. São situações distintas. Quando se trata do evangelho, quando se trata do ensino, o que Jesus ensina? Examinai as escrituras. O que os crentes de Bereia faziam? Paulo pregava, eles iam lá verificar se aquilo que Paulo falou de fato estava nas escrituras. O que Paulo manda fazer antes de eleger um presbítero e um diácono na igreja, nas cartas pastorais? Observe a vida deles, julga, vê se eles tratam bem a família, vê se eles andam bem direitinho na sociedade, vê se eles têm um compromisso de vida com Deus. Então, quando se trata da liderança, você tem que julgar. Ver como que é a prática do cara. Você tem que estar atento aí, você tem que notar bem. O que ele ensina está de acordo com as escrituras ou não está? A postura dele demonstra que é de servo de Cristo ou de servo de si mesmo? As palavras dele é infidelidade àquilo que Deus quer ou segundo a coceira dos meus próprios ouvidos? Então, a primeira ação que a igreja tem que ter diante dessa ameaça da figura do falso líder é um julgamento, mas um julgamento pautado no quê? Na verdade, nas escrituras, na doutrina, no padrão bíblico. Não é um julgamento preconceituoso. Ah, eu não gosto dele porque ele é branco, eu não gosto dele porque ele é magro, ou porque ele é gordo, ou porque, sei lá, Não. É um julgamento dentro do padrão que a Bíblia estabelece. Se o cara é líder, então você vai examinar, vai observar a postura de liderança. Por isso que Paulo constantemente olha para a igreja e fala assim, olhe para mim, siga o meu exemplo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O padrão é esse, é você andar de uma maneira que glorifica a Deus, que as pessoas possam olhar para você e ver em você um modelo a ser seguido. Aquela ideia assim, o importante é Jesus, olhe para Jesus, não olhe para os homens. Peraí, isso aqui não é um padrão bíblico. A Bíblia diz para você olhar para os homens e seguir os exemplos dos verdadeiros crentes. Então você, como um verdadeiro líder, você tem que estar preocupado com a sua postura, porque as pessoas vão estar olhando para você. O próprio Senhor Jesus diz, olha, examinai, é pelos frutos que você conhece a árvore. E ele manda você julgar a árvore pelo fruto. Então você tem que olhar para o líder e observar como esse cara anda. Como que aquele cara lida com a família, como que ele lida com as contas dele, como que é a vida dele, se é uma vida de ostentação, de fidelidade às escrituras, se o cara é trabalhador, se o cara é um vagabundo. Você tem que você tem que observar. E o pastor é uma bênção. Nossa, as palavras dele é suave, é elogio. Você olha para o cara é um vagabundo de mão cheia. Já é pastor porque não serviu para fazer absolutamente nada na vida. O serviço missionário para ele é um meio de vida. Não é um modo de vida, é um meio de vida. O cara não servia para ser nada. Aí, como não deu certo em nada na vida, aí ele resolveu ser líder da igreja. Resolveu ser pastor, resolveu ser evangelista, resolveu ser missionário. Não, meu amigo. Esses aí, afastar e pula fora. Você tem que julgar. Eu fico louco, às vezes, com pastores dentro da igreja presbiteriana, e a igreja presbiteriana tem hora que ela joga
os falsos líderes para as comunidades com uma facilidade. O cara já deu trabalho num lugar, o cara já deu trabalho em outro lugar, o cara já deu mau testemunho em tal lugar. Você vê que o cara é um safado, o cara é um vagabundo, não sei o quê. Aí fica mudando o cara de igreja para igreja. Meu amigo, exclui esse cara, disciplina esse infeliz. Faz um bem para a igreja de Cristo. O cara é o líder. Aí se ele puder, ele não dá aula de escola dominical. Se ele puder, ele não prega. Se ele puder, ele não visita. Se ele puder, ele dorme até meio-dia todo dia. Notai-o. Vê o exemplo desse cara. Vê a postura dele. Como ele trata a família. Como que ele trata os negócios. Como que ele lida. Vê a fidelidade dele nas escrituras. Primeira ação. Você tem que olhar. Você não quer que os outros julguem a sua vida, meu amigo? Então não seja líder. Porque a partir do momento que você for líder, o que você faz, o que você deixa de fazer, importa. E é o nome de Deus que está em jogo. E aquilo que sua mulher faz, os seus filhos fazem, ou aquilo que você trata em relação à família, importa. Ah, o ministério é só dele. Não. Então Deus tinha te chamado, ele é eunuco. O problema é que a igreja começa a tolerar muitas coisas e aí a gente perde um padrão cristão. Então, nós temos o exemplo lá de Moisés, quando Moisés começou a ser líder e largou a mulher e os filhos lá com Jetro, o sogro, e a desculpa que tinha uma tarefa. O que o Jetro falou? Não, meu amigo, você está errado, vim trazer sua mulher e seus filhos aí, a responsabilidade é sua, cuida deles. E outra, divide o serviço aí que você não vai dar conta. Dá um curso de liderança aí para preparar uma turma aí para te ajudar, senão você vai morrer. Pronto, tudo bem. Mas o líder ele tem que ser modelo em todos os sentidos. Ah, vai ser falha, é pecador, vai... Claro, todos nós, não tem ninguém perfeito aqui. Mas o padrão é o que Paulo diz lá em Timóteo. Que as escrituras é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o padrão que você tem que procurar. Então, qual que é a primeira ação da igreja? Tem que olhar para os líderes, tem que notar, que eu chamo aqui de julgamento. Segunda coisa, olhou, observou, o cara não vive de acordo com a sã doutrina, só gera confusão, não está de acordo com a doutrina. Não serve a Cristo, serve o próprio ventre. E é um 171, o bico doce, um ludibriador de mão cheia, afastai-vos dele. Se for alguém que a igreja tem autoridade para disciplinar, então disciplina. Porque se afastar dele é excluir, mandar embora, fazer alguma coisa. Né? Mas é a segunda ação. E a igreja ela tem essa capacidade, né? Chegou um pastor lá, viu que o negócio... peraí, esse cara está ensinando coisas que não está na Bíblia. Esse cara, a postura dele só está preocupado dele mesmo. Esse cara aqui, olha, ele é muito amigo, muito querido, chama atenção, muito amigão de todo mundo, mas, peraí, isso não é uma postura de um líder. Afasta, pula fora. Procura um outro, vai para outra igreja. Oi. Você faz parte do corpo de Cristo, não da denominação. Agora, você vai ficar numa igreja que você está vendo que o cara está com característica de falso líder, você vai ficar lá? Aí você é muito incauto, né? Aí você tem que levar a burdoada mesmo. Aí você tem que ser enganado mesmo, porque você está lá, está vendo, está notando, e não vai se afastar. Então, você vai me desculpar, mas o que você está precisando é levar uma boa de uma burdoada, um tombo daqueles desse cara. Porque ele vai te escravizar. Ele vai te dar um tombo, você pode ter certeza disso. Tá bom? Terceira postura. Aí entra o verso 19. Continuais na obediência, ou mantenha fiel. Paulo olha para a igreja de Roma e diz, olha, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso eu
me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Então, continua firme. Mesmo que você identificou lá, julgou, viu que tem um falso líder. Se der para afastar, ótimo. Afastou, não deve afastar, mas você continua firme. Você continua obediente, você continua de acordo com a doutrina, você de acordo com o ensinamento, você segue firme. E aí o final do verso 19, quero que sejais sábios, ou seja, continua crescendo na sabedoria. Busca cada vez mais conhecimento de Deus, viva cada vez mais em temor a Deus. Não fica estagnado, mas cresça em sabedoria. Então ele diz, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem. Ou seja, continue sendo sábio para aquilo que é bom. Crescendo no conhecimento, crescendo na graça, crescendo no temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. E além de sejais sábios para o bem, ele põe um outro termo, e sejais simples para o mal, que eu chamo aqui é diminuir a prática do mal, que é a busca da santidade. Então, dentro dessa exortação de Paulo, ele vai dizer que existem falsos mestres, falsos profetas, que têm como característica, primeiro, desacordo com a doutrina, busca pelo interesse próprio, e uma característica de lisonjas, de elogio, de palavras suaves, só para ludibriar e enganar o coração do incauto. O que eu tenho que agir, então, para ficar livre desse tipo de gente? Primeiro tem que julgar esses caras, notaio. Se for tranqueiro e tiver a condição de eu pular fora, então eu me afasto deles. Se não tem, eu não vou seguir o ensinamento dele, mas é aí o que eu faço? Eu continuo na minha obediência. Eu vou seguir o padrão de fidelidade às Escrituras. Crescendo em sabedoria para o bem, fazendo aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus, que exalta e glorifica a Deus, e diminuindo a prática do mal, sendo simples para aquilo que é mal. Eu não vou seguir o exemplo do mal, mas eu vou diminuir, sendo simples para o mal, eu diminuir a prática do mal, ou seja, buscar a santidade. Eu fazendo isso, obviamente, mesmo que tenha aqui no meio falsos líderes, eles não vão me enganar, eles não vão me influenciar, eles não vão me conduzir para longe do padrão que Deus quer que eu tenha. Tudo bem? O César colocou aqui, basta olhar para os novos títulos usados por eles, né? Apóstolo, patriarca, levita, profeta, etc. Você veja, é sempre a segunda característica, né? Eles servem o próprio ventre, eles têm prazer em serem exaltados, aí eles vão criando títulos para si. E aí, então, o verso 20, irmãos, nós vemos a sessão terminando aí com a expressão máxima, né, de que Deus vencerá, como já foi dito, né? Veja o verso 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, que é o adversário. E aqui esse Satanás, ou o mal, seja lá o que for, aponta tanto para os falsos quanto para o verdadeiro pai desses falsos. Porque quem não serve a Cristo está servindo a quem? Está servindo a Satanás. Então, ele diz, olha, a realidade dos falsos mestres, dos heréticos, dos facciosos, é uma realidade da igreja? É. Existem algumas características dele? Tem. E você tem que estar notando isso, se afastando dele e preservando a sua fidelidade e a sua obediência nas Escrituras. Em linhas gerais é isso. Até o dia que Jesus vem, vai aniquilar esses falsos mestres, esses falsos profetas e o próprio Satanás. O Deus da paz esmagará debaixo dos seus pés, ou dos vossos pés, né? Falando da igreja, como instrumento da aplicação da ira de Deus, o próprio inimigo, o próprio adversário. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, a sessão aqui termina no verso 20, com essa expressão máxima que Deus vencerá e que nos dará essa vitória. A vitória é do Cordeiro e da sua noiva. E, como já foi dito, com a expressão, né, que ele já falou lá no capítulo 8, que em Deus ou em Jesus nós somos mais que
vencedores. Irmãos, Deus nos alcançou pela sua graça para que vivamos de um modo a glorificar e exaltar esse Senhor até o dia final. Nós vamos ter tribulações, nós vamos ter perseguições, e a igreja vai sofrer com a figura de falsos líderes, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas. E a igreja precisa estar atento. O instrumento que o próprio Deus nos dá para nos mantermos fiéis é viver de acordo com a doutrina. É a sagrada palavra de Deus, são as Escrituras. Um ensinamento de acordo com as Escrituras, um modo de vida de acordo com as Escrituras e uma esperança nas promessas das Escrituras. É isso que vai fazer diferença e é isso que Paulo chama a atenção da igreja de Roma diante daquela situação em que eles viviam, que já existia a presença desses anticristos, né, como João vai chamar, ou de falsos mestres, ou de falsos profetas, ou de falsos líderes, como a palavra do Senhor apresenta. Cuidado, porque Paulo chama essa turma de muitos, primeiro falou, muitos, não são poucos não, e são inimigos da cruz de Cristo. Que Deus nos preserve, nos guarde, e que Deus também nos mantenha fiéis, em obediência, para sermos instrumentos na mão de Deus para a verdade e para andarmos de acordo com a doutrina do Senhor, nosso Deus. Alguma pergunta, irmãos? Vamos lá. Pastor, Cezinha pergunta. O apóstolo René Terra Nova, que trouxe a visão do G12, agora é autodenominado como patriarca. E ainda nomeou sua própria mãe como a matriarca da nação brasileira. Dá o título para ele, de o grande herege. Rapaz, meu pai, né, sempre quer aparecer, pendura uma melancia no pescoço, cara. Você pega um cara desse, esse cara deve ter tido uma situação difícil na vida, um senso de inferioridade terrível, porque aí agora o cara sobe em cima de uma gilete e acha que é o patriarca, é o semideus, e a mãe dele daqui a pouco vai falar que vai tirar até Maria da figura de mãe de Deus, vai pôr a mãe dele. O que nós vamos falar para um cara desse? E um monte de gente segue. Mas o cara tá milionário. Porque segue. Porque são palavras suaves. São lisonjas. O cara vai falar aquilo que as pessoas estão querendo ouvir, com coceiras no ouvido. Aonde está o padrão bíblico para ele se denominar o que ele se denominou e para ele nomear a mãe como matriarca da nação brasileira? Não sei nem quando ele fez isso e por que ele fez. Mas onde está a base disso? Não existe. Então carimba, pof, herege, falso líder. Não tem outra coisa para você pôr nesse cara. Porque o que eles querem é seguir o próprio ventre. Os caras querem o reconhecimento. Não serve a Cristo. Mesmo fantasiado de piedade, falando em nome de Cristo, pregando em nome de Cristo, chamando a atenção de atividades em nome de Cristo, fortalecimento da igreja. Esse povo investe em missões. Lá na África, no período que nós estávamos lá, às vezes numa perrenga, sem recurso para fazer a obra, para alcançar, para socorrer um ou outro. De repente chegavam os caras lá com toda a estrutura, cara. Aí você pergunta, brasileiros, né? Aí você perguntava, igreja do René, igreja do Caio Fábio. O Caio Fábio estava investindo pesado na obra missionária lá, inclusive no oeste africano. Inclusive foi nos procurar na época, porque um dos missionários lá, né, nós tivemos problema lá, acabou desejoso pelos recursos, né,
quase que fez uma parceria com esse projeto do Caio Fábio para receber recursos do Caio Fábio e o Caio Fábio usar o nosso serviço como se fosse dele. Eu pulei fora. Mas por que os caras fazem isso? Porque isso gera recursos, irmãos. É meio de vida, não é modo de vida. E você tem que notar esse tipo de gente e se afastar deles, fugir deles, porque não servem a Cristo e servem o próprio ventre, o próprio umbigo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos use segundo a sua bondade, a sua fidelidade, primeiro para nos preservar fiéis, né? Para que estejamos sempre de acordo com as Sagradas Escrituras, com a doutrina, e como Paulo diz para Timóteo, para salvar a nós e os nossos ouvintes, para que em fidelidade nós possamos ser instrumentos aí para salvar a nós e os nossos ouvintes, não no sentido que a salvação depende de nós, mas que o ensino fiel das Escrituras conduz as pessoas ao pleno conhecimento da salvação. Tá bom? Que Deus nos guarde e nos abençoe como Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara, porque nós sabemos que a nossa história nasce justamente dessa defesa da doutrina, dessa luta em preservar o padrão do critério máximo de que a sã doutrina é a palavra de Deus e a única regra de fé e prática. E que queremos viver tão somente de acordo com a doutrina, servindo a Cristo e falando aquilo que Deus quer que a gente fale. Tá bom?